palavra utilizada nesse contexto para falar sobre a falta de meios de garantizar direitos essenciais a determinados grupos. Então, toda vez que eu falar de precarização, eu não gostaria de ter o risco disso ser confundido com pouca habilidade ou inserção social, porque quando a gente percebe quais são os grupos que são mais precarizados hoje, a gente percebe que esses grupos têm uma mobilização gigantesca, considerando as poucas ferramentas que existem, e dessas lutas gigantescas vêm teorias como as teorias de interseccionalidade. E aí eu pontuo, como eu estava dizendo, que Kimberlé Crenshaw identificou em dois casos, ela narra dois casos emblemáticos, talvez vocês conheçam o caso da fábrica, mas não sei se vocês conhecem também o caso da universidade, que ela relata em uma atividade feita em um congresso, e são dois casos bem interessantes para a gente perceber de modo objetivo como as categorias, às vezes, não contemplam as necessidades. Parem de se matar, desculpa, tem duas gatas aqui se matando. Ei! Como algumas vezes essas análises feitas de modo separado, elas não contemplam algumas categorias. Na questão da fábrica, num processo que demandava equidade quanto a perspectivas raciais e quanto a perspectivas de gênero, ela aponta que, nas perspectivas raciais, homens negros eram contemplados pela fábrica. Então, havia trabalho, havia inserção de trabalho. Resumindo o caso, questionaram a ausência de paridade racial e de gênero trabalhando em determinada fábrica, e no questionamento, a fábrica apontou, olha, nós temos equidade racial porque nós temos homens negros trabalhando. E nós temos equidade de gênero porque nós temos mulheres brancas trabalhando. E nesse ponto, a categoria mulheres negras, e aqui eu inseriria não somente mulheres negras, especialmente no nosso contexto, nós temos falado muito sobre a invisibilização de outros grupos, e aqui eu destaco mulheres indígenas que muitas vezes não estão, e nada de falar sobre mulheres indígenas de um terceiro ponto, mas precisando trazer essa necessidade de observarmos. Mulheres indígenas também, muitas vezes, são postas de fora dessas análises. No caso de Kimberlé, ela aponta que ali ficou claro que havia necessidade de conglobar alguns fatores para contemplar alguns grupos. Do contrário, eles sempre seriam excluídos. Quando há uma soma de vivências de precarização, o resultado não vai ser exatamente a soma, porque percebam, contemplaram dois grupos, né? Contemplaram raça e contemplaram gênero. Nada obstante, mulheres negras que tinham essa soma de estados de precarização diante daquela normatividade, elas não foram contempladas. Então, essa é uma primeira percepção. Quando a gente está falando de interseccionalidade, a gente não está falando da simples soma de categorias. Não é uma soma de categorias, porque se você simplesmente alocar gênero, raça, classe, que classe é uma perspectiva que a Patrícia Hill Collins traz muito e bate muito sobre isso, não há como falar sobre mulheres negras dialogando acerca de uma teoria crítica, ela pontua, sem tratar de classe, porque mulheres negras são capital social por muitos anos, são propriedade por muitos anos. Então, você não dialoga sobre a existência de um grupo social que foi tratado como propriedade, e mais ainda, como uma propriedade capaz de gerar lucro através do seu próprio ventre, se você não dialoga acerca da classe como um dos fatores essenciais dessa percepção crítica. Mas o que elas pontuam, ambas convergindo aqui, é que não se trata de simplesmente somar as opressões. Você não vai encontrar um resultado
através dessa soma. A interseccionalidade, ela é uma análise que ela precisa considerar diferentes pontos de observação. E aqui eu quero trazer para vocês uma consideração que eu acho maravilhosa, que Luísa Bairros, em um discurso seu feito há muitos anos, na década de 80, ela pontua sobre a existência de pontos de vista feministas que seriam pontos de vista distintos. Ela está narrando uma cena em que existem duas mulheres num programa televisivo, e esse programa televisivo vai tratar de culinária. Essas duas mulheres estão retratadas no mesmo espaço que era entendido como espaço feminino, a cozinha. Nada obstante, uma dessas mulheres está diante da cozinha agindo como a dona do espaço, ela apresenta a receita. E a outra está sem destaque no fundo, muito embora esteja executando a receita. Nesse ponto, a mulher que está executando é uma mulher negra, que está trabalhando com a mulher branca apresentando a cozinha, e se faz essa pontuação. Ambas estão em situação de opressão, mas elas têm um ponto de vista feminista muito distinto. Veja, ambas estão reclusas no ambiente da cozinha, é o espaço que é entendido como cabível para o feminino. Mas existe uma opressão entre ambas que não pode ser equalizada à opressão daquele espaço. Não se resume à opressão só daquele espaço. Dentro daquele espaço, cada uma vai ter um ponto de vista feminista distinto. E isso Patrícia Hill Collins também traz. Antes de desenvolver, à medida que desenvolve a percepção de interseccionalidade como um método, e aí é outro ponto que eu quero salientar, a interseccionalidade ela não é uma teoria avulsa. Ela precisa ser trabalhada enquanto método de crítica e método que propõe resolução. Por que é importante pontuar isso? Porque a gente não concebe interseccionalidade sem praxes. E não poderia conceber, já que ela se instrumentaliza nessa questão de que existem tensões entre diversos grupos que sustentam a sociedade. E essas tensões precisam se modificar, do contrário, aqueles grupos vão estar condenados aos espaços alocados para sempre. Então, a interseccionalidade é uma teoria crítica e uma teoria que envolve praxes. Ela não existe somente para pontuar academicamente que aquelas opressões existem. Ela existe para localizar a opressão e dizer, de fato, existe uma diferença entre falar, e aqui eu vou bem localizada de novo, existe uma diferença hoje, eu não vou nem mais dialogar sobre a questão da figura da mulher branca e da mulher negra, são distintas as opressões, mas até entre categorias oprimidas existem diversidades de violência. E Hill Collins pontua bem isso. Ela analisa diretamente a violência e ela diz, olha só, os graus de violência, muito embora a violência cometida possa ser a mesma pelo Estado, pelo sistema, pela cultura, os graus de violência vão ser distintos quanto a grupos distintos. E como esses graus de violência vão ser distintos, nós precisamos da ferramenta interseccionalidade não só para apontar, mas para saber que as mobilizações desses grupos também vão ter abordagens distintas. Fazendo uma leitura bem objetiva, vou dar outro exemplo. Gente, eu exemplifico tudo, me desculpem, se ficar confuso vocês pedem para parar, mas é que eu trabalho muito com imagens mentais, eu vou falando e vejo imagens. Não sei se vocês lembram que no movimento, no Black Lives Matter, no ano passado ainda, as pessoas brancas fizeram cordões humanos para que as pessoas negras não tomassem porrada da polícia nos Estados Unidos. É bom botar nos Estados Unidos, né? Porque aqui, gente, ia estar o pessoal lá chorando por causa dos vidros. Mas, enfim.
Existe o mesmo sistema de violência diante de ambos os grupos, ali existe. A polícia estava revoltosamente atuando sob o comando de um lunático que não teria problema em autorizar a polícia a ser violenta quanto aos grupos. Mas era evidente que diante de um dos grupos a polícia ia hesitar mais. Portanto, o método de ação desse grupo, ele pode ser mais incisivo que o método de ação do outro grupo, que seria violentado de um modo maior, mais amplo. A vulnerabilidade aqui percebida, a precarização, a falta de possibilidade de contar com um direito assegurado, ela muda de um grupo para o outro. Então, se um grupo sabe que ele tem uma maior área de possibilidade para atuar, o método que se exige através da praxis interseccional aqui, a forma de agir, não é o método, mas a forma de agir através dessa praxis interseccional vai ser outra. Então, você calcula isso na hora de demandar dos grupos diferentes posturas diferentes. No Brasil, nos últimos dias, uma campanha que tem acontecido fortíssima é a campanha contra a PL 490, que põe em risco a possibilidade de reconhecimento, que já existe até, de terras indígenas como pertencentes aos indígenas, aos povos indígenas desde sempre, e ratificada pela Constituição de 88. Uma das campanhas que foram puxadas pela Coalizão Negra nos últimos dias foi a campanha para dar conhecimento sobre a PL 490. Por que isso tem acontecido? Porque existem amplitudes diferentes do que as vozes negras têm conseguido alcançar em grupos mais estruturados no Brasil e do que as vozes indígenas têm conseguido alcançar em seus grupos também estruturados. São dois grupos historicamente oprimidos, são dois grupos que sofrem violência direta, mas que também têm um tratamento social distinto. Em alguns momentos, um pode agir com maior amplitude que o outro, porque o retorno dado a isso, a violência aplicada, é uma violência de consequências distintas. É importante perceber que, a partir da concepção de que a interseccionalidade ela é um método, ela também traz uma premissa básica. Se ela é um método que considera a existência de diferentes opressões e ela se baseia na praxis, o conhecimento interseccional ele não vai ficar preso só na academia. Por que ele não vai ficar preso só na academia? Eu esqueci de dar o segundo exemplo de Kimberlé Crenshaw, mas eu acho que ele cabe bem nesse momento, porque o segundo exemplo que ela cita numa conferência é que ela estava na universidade, junto com um amigo, e eles foram para uma festa, e a festa era em algum desses clubes, grêmios, sei lá como é que eles chamam, de universidade estadunidense. Quem lembra, não sei, gente. Enfim. Mas, enfim, eles iam para esses negócios. Fraternidade, obrigada, Laura. Essas fraternidades. Eles iam para uma festa em um desses negócios e eram duas pessoas negras. E o amigo dela ficou meio assim e voltou e disse para ela que ela não poderia entrar pela frente. E ela ficou sem entender. Ela, poxa, mas por que isso? Que absurdo. Então vamos embora, se a gente não pode entrar pela frente. Aí ele, não, eu posso entrar. É que não são permitidas mulheres entrando pela frente. Então, ela percebe também a alocação distinta. Essa alocação distinta, apesar de não ser declarada quando a gente está num contexto de universidade, quer dizer, que não era declarada hoje em dia, tudo é muito mais declarado, né? Porque esse psicopata aí está no negócio, mas isso não era tão aberto antes, mas os espaços continuavam sendo monitorados e sendo espaços de controle. E continuam sendo. A palavra de uma mulher negra no espaço acadêmico é uma palavra que precisa ser ratificada por uma pessoa branca quase rotineiramente. Porque existe um questionamento maior da posição ali.
E existe um questionamento maior, porque essa estrutura, que é a universidade, costuma invalidar saberes de corpos que são lidos como estranhos. Esses corpos que são lidos como estranhos porque muitas vezes produziram um conhecimento que, ao longo dos tempos, ele passou de um outro modo para as pessoas, e que põe em conflito a ideia de que só quem tinha acesso à universidade poderia produzir conhecimento. Nós temos, especialmente no Brasil, uma história recente de acesso à universidade por povos negros e indígenas. E essa diferenciação de acesso à educação também é perceptível quando se trabalha interseccionalidade e teorias nesse sentido. Por que ela é perceptível? Porque a própria academia costuma rejeitar a interseccionalidade enquanto método teórico, enquanto ferramenta. Ela costuma questionar e pontuar a interseccionalidade não como uma metodologia, mas como o apelido que se utiliza quase sempre, como uma ferramenta identitária. Quando, na verdade, a interseccionalidade ela pode ser aplicada em qualquer espaço, e nas relações tradicionais ela é aplicável em qualquer espaço, e é por isso que a academia parece temer tanto sua amplitude. Porque como ela pode ser verificada em atividades diuturnas que não dependem da academia, a academia poda essa ferramenta teórica que não precisou de sua aprovação. E ela poda uma ferramenta teórica que questiona por que aqueles lugares estão preenchidos por pessoas em determinadas condições e não em outras, e por que haver pessoas negras só não é o suficiente, por que haver pessoas indígenas só não é o suficiente, quais as outras opressões que estão sendo silenciadas. Então, enquanto ferramenta teórica, a interseccionalidade é aplicável em quase todos os espaços e verificável nas relações cotidianas. Apesar disso, ela continua sistematicamente boicotada por centros de produção de conhecimento, como as universidades. Existe uma dificuldade muito forte em reconhecer também que a interseccionalidade é uma ferramenta teórica criada pelo feminismo negro, muito embora não se confunda com o feminismo negro, porque ela nasce de discussões do feminismo negro, mas o feminismo negro é muito mais amplo do que a ferramenta que é a interseccionalidade. Existe uma tentativa de apropriação dessa ideia como algo que poderia ser considerado sem observar, por exemplo, o posicionamento racial. Sueli Carneiro, quando ela estava com a gente lá no encontro, ela disse que ela era totalmente contrária a esse negócio de interseccionalidade. Que ela achava que Kimberley tinha cometido um erro quando alcunhou esse termo, que ela precisava dizer que aquilo ali era feminismo negro, porque ela deu um método para pessoas colocarem, claro que de forma rasa, pessoas que não compreendem a teoria, mas questionarem situações como se as situações fossem iguais. Dizer que você sofre gordofobia seria igual a dizer que você sofre racismo, numa sociedade que mata pessoas por crivos raciais. E aí ela dizia, não, eu sou totalmente contra, é uma palhaçada. Ela lançou um artigo, ela não se preocupou em ver isso. Isso é um absurdo, isso não tem que acontecer. E a partir das discussões, o que eu pude perceber é que, de fato, se não houver consideração de que a interseccionalidade parte como base de que há uma soma infindável de estruturas sociais, mas existem estruturas que são eixos, gênero, raça e classe, e sexualidade, porque Hill Collins também inclui sexualidade nas discussões. Davis começou a fazer isso nos seus últimos anos, há pelo menos 5 anos, ela fala muito da questão de inclusão trans e da discussão sobre população LGBTQIA. Kimberley sempre foi aberta a essa pauta, mas se pontua que
Gente, eu me perdi, desculpa. Teve o barulhinho do WhatsApp aqui, eu me perdi. Peraí. Se pontua que é necessário que haja uma sistematização com base em critérios que sustentam a sociedade. Então, você não pode equiparar, porque não seria lógico equiparar, já que você está falando de praxes, uma opressão que é ferramenta de manutenção de toda a estrutura social há séculos, como raça, como percepção de diferenciação de classe, como gênero, a uma situação que também apresenta uma violência subjetiva, mas que não é uma ferramenta de determinação de vida ou morte. Então, eu acho aqui que é até outro ponto. A gente precisa trabalhar a interseccionalidade enquanto ferramenta que está associada à desconstrução de um Estado essencialmente necropolítico. E para fazer isso, para saber como é que você desconstrói um Estado que utiliza um poder de determinar se determinado grupo vive ou morre, sabotando esse grupo dos seus direitos e ratificando essa sabotagem através dos seus instrumentos de descarte das pessoas, você precisa considerar o que é dentro dessas logísticas de gênero, raça, classe, que sustenta essa possibilidade do Estado. Se aquilo ali não sustenta a possibilidade do Estado, você não tem como equiparar. E eu acho que eu cheguei nos meus minutos. Eu só quero confirmar se ainda tem mais um pouquinho ou se eu já estourei o tempo. Acho que a senhora pode falar só mais uns 5, 10 minutinhos. Pode, professora? Tava com medo de estourar, normalmente eu estouro. Dessa vez eu fiquei ligada. Bom, e aí eu acho também importante fazer uma soma, né, uma ponte de como o feminismo interseccional ele traz a gente para um lugar que permite dialogar com outros feminismos também de margem. Uma das discussões que existem muito dentro dos feminismos negros, que é uma discussão que ignora a Lélia, que escreveu um texto sobre isso, mas é uma discussão que de vez em quando surge eu vou falar no Twitter, gente, porque o Twitter virou minha referência de pesquisa. Não porque eu confio em tweet para tudo, eu quero deixar bem evidente, tá? Eu não sou bolsonarista, para cair nessas otarices. É porque as pessoas publicam as coisas no Twitter e fazem resuminhos dos seus trabalhos. Então, a gente tem acesso a muita coisa que estava sendo produzida que você não conhecia a pessoa e não estava sabendo. E aí eu comecei a dialogar com perspectivas de um feminismo decolonial que ele traz a existência da latinidade como algo que precisa ser dialogado de um modo central na construção de feminismos. E como algo que é ótimo exemplo da categoria, tá bom? E como algo que é uma união, um laço entre mulheres indígenas e mulheres negras na sistemática de opressão. Isso não desconstrói a perspectiva interseccional. Isso dá uma discussão que considera, você traz para a gente uma discussão que considera que ser latino-americana e ser norte-americana, eu estou usando norte-americana aqui como norte de verdade, não estadunidense, mas assim, estar num eixo de produção norte e estar num eixo... Gente, eu preciso ligar a bateria do meu computador, peraí, só um minuto, rapidinho, só vou colocar na tomada aqui. Então, estar no eixo norte de produção de conhecimento e estar no sul do eixo de conhecimento muda sua capacidade de discutir aquela pauta de acordo com esse ponto de vista feminista que é anterior, que já se discutia anteriormente. Lélia fala sobre isso, e sobre essa identidade de mulheres que não estão ao norte, quando ela fala por um feminismo latino, amefroladino, que seria uma análise em que ela considera
a existência de uma América Latina africanizada, em que se congloba a experiência de mulheres indígenas que passam pelo processo da colonização e de mulheres negras que passam pelo processo da colonização. Não se quer dizer que ambas estão no mesmo estado social, são vistas da mesma forma, mas são vistas para o norte da mesma forma, então isso impacta. Não à toa o conhecimento de Davis sobre o tema é um conhecimento reproduzido, o conhecimento de Hill Collins sobre o tema é reproduzido, o conhecimento de Lélia sobre o tema ficou anos sendo utilizado por nós nos nossos eventos, e as pessoas diziam, mas quem é essa pessoa? Ficou restrito por tanto tempo. Essa localização, ela é muito interessante. Eu estou lendo um feminismo decolonial que é de François Verger. E existe essa discussão. Vocês veem que as coisas chegam para nós no mesmo tempo no mundo. Existe essa discussão, que eu acho que é uma discussão muito essencial. Por que a gente fala da construção ladino-americana? Porque ela não é a mesma construção das pessoas negras que foram escravizadas nos Estados Unidos. Ela não é a mesma construção de grupos indígenas que foram escravizados no Canadá e nos Estados Unidos, em outros locais. Até o formato de colonização foi um formato distinto, e isso impacta de modo diferente a estruturação social desses grupos na colonialidade. Giovana, a gente está lendo esse daqui, ó, e é muito bom. Se chama Um Feminismo Decolonial, de François Verger. Nada. Tem mais, tem muitos artigos, eu ia dizer, procura no Twitter. Mentira, gente, eu ia dizer, você pode jogar, vou ensinar de verdade, você pode jogar no Google Scholar, para poder você achar. Vocês acham os artigos acadêmicos lá, e são artigos de verdade. Na Cielo, vocês também acham, certo? Então, não procurem só no Twitter, apesar de que no Twitter tem muita coisa boa sendo produzida. Quer dizer, sendo mostrada que está sendo produzida. Desculpa, estou terrível, estou muito twitteira. Bom, francês, assim, isso. E o que acontece? A gente teve uma colonização que envolveu, no nosso processo, muito do catolicismo. Por que eu estou marcando isso? Para a Espanha e Portugal como colonizadoras, porque isso afetou as nossas dinâmicas de gênero também de um outro modo. Tem aquele livro de Mari Del Priore, em que ela relata, eu esqueci o nome, gente, do livro, acho que é a História da Mulher no Brasil, não tenho certeza, mas acho que é esse, em que ela relata como mulheres em Salvador não tinham liberdade sequer de ir à igreja. Isso afeta a nossa percepção sobre esses espaços que seriam os pontos de vista feministas. Isso também afeta a nossa percepção sobre essas alocações e estruturas que até hoje não reconhecem alguns corpos como corpos que deveriam estar presentes ou não presentes em circunstâncias simples, como a rua. A falta de liberdade feminina nos espaços como a rua não é algo vivenciado do mesmo jeito para mulheres em orientações nortistas e em orientações de sul global. Nós não podemos tratar as dimensões de precarização como equânimes nesse sentido. Portanto, ter um olhar decolonial é mais um ponto que pode ser considerado pelas ferramentas interseccionais. As ferramentas interseccionais, elas não vão limitar as opressões que são existentes, né? Elas vão reconhecer aquela opressão e buscar um instrumento de desconstrução ou de desempoderamento
para usar o termo que virou moda, que eu odeio, porque virou moda e começou a ser mal utilizado. Mas vai ser o contrário. É uma construção de desempoderamento das opressões, dos ciclos de violência distintos contra esses grupos. Acredito que seja isso. Agradeço a vocês de novo. Vou ficar aqui ouvindo a Rita. Obrigada. Qualquer dúvida, estamos aqui, tá? E eu já ia lhe avisar, mais 2 minutinhos. Foi certinho. Elita, tu pode começar a tua explanação, por favor. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo bem? Eu sempre pergunto isso porque eu não gosto de usar microfone, gente. Eu tenho pavor, me dá agonia, enfim. Aí eu prefiro ficar sem o fone e fico sempre preocupada com isso, mas ainda bem, vocês estão me ouvindo bem. Então, primeiro eu queria também agradecer, uma honra enorme estar nesse espaço, gente. Então, eu queria agradecer ao convite que me foi feito, em especial o nome da professora Luana Tomás, que foi quem diretamente me fez o convite, né? A professora Luana já tinha me convidado para outro espaço e, infelizmente, na época eu tinha acabado de perder um parente muito, muito querido para a Covid, estava, enfim, num estado emocional muito difícil, e eu não pude participar, e estou muito feliz de ter essa oportunidade novamente, justamente numa discussão como essa, com alguém tão querido como a Gabriela, com quem eu já dividi vários espaços, com a Sueli Carneiro também. Então, assim, é uma honra enorme estar aqui, dividindo espaço com você mais uma vez, Gabriela, de verdade, sim, uma intelectual que eu tenho uma admiração enorme, enorme. Então, estar dividindo esse espaço com você aqui está sendo muito importante para mim, e eu espero que a gente possa fazer boas reflexões aqui a partir das considerações em torno da Kimberly Crenshaw e da Patricia Hill Collins, que, como a própria Gabriela destacou aqui, são intelectuais muito importantes para a gente pensar o tema da interseccionalidade, mas a gente também não pode deixar de pontuar as contribuições que, dentro da nossa americanidade, a gente vem desenvolvendo em torno dessa questão. Então, eu achei muito importante a Gabriela iniciar a fala dela frisando isso, né? É uma coisa que eu venho tentando chamar atenção em mim mesma, desde que eu comecei a me apaixonar por esse tema e a estudar, porque a nossa tendência, muitas vezes, né, é a gente mergulhar a fundo naquilo que já foi produzido principalmente pela experiência do movimento negro, mas do feminismo negro nos Estados Unidos, né, que a gente tem uma produção muito vasta em torno desse tema, desses assuntos, e a tendência, muitas vezes, é a gente secundarizar as reflexões próprias do racismo e da nossa formação sócio-histórica, da nossa formação cultural. E, para mim, intelectuais como a Lélia Gonzalez, ela tem sido fundamental. Inclusive, há pouco tempo, eu estou participando de um grupo de estudo aqui em Alagoas que a gente formou, e a gente passou quase 3 meses estudando somente a Lélia Gonzalez, em torno principalmente dessa obra dela, que foi, finalmente, né, foi publicada essa obra que, para mim, tem sido muito importante, porque juntou vários dos principais textos dela que, né, acho que Gabriela e outras mulheres que estudam racismo aqui sabem como é difícil, como era difícil a gente encontrar as reflexões de Lélia Gonzalez, né? O que a gente tinha contato era aquilo que os movimentos sociais salvaram e disponibilizaram, né? Então, a gente tem vários exemplos disso, de coletâneas que divulgaram a obra da Lélia, que, se não fossem os movimentos sociais, em especial o movimento negro,
muita coisa teria ficado perdida, porque, e eu costumo reforçar muito isso, né, a Lélia ela tem sido trazida novamente para as nossas reflexões de forma central, e isso tem sido um esforço intelectual importantíssimo, principalmente do movimento negro no Brasil, né? A própria Flávia Rios, que é uma das organizadoras, tem feito esse trabalho, publicou também recentemente uma biografia em torno da história da Lélia. Então, são essas intelectuais que eu hoje agradeço muito que as nossas ancestrais tinham colocado na academia para abrir espaço para reflexões como essa aqui, porque eu acho que falar de interseccionalidade também é isso, né? E quando a Gabriela falou, por exemplo, da categoria de americanidade, que, na minha opinião, é um dos melhores artigos da Lélia, assim, é de uma coisa excepcional a forma como a Lélia vai trabalhar o racismo, principalmente na América Latina, que ela vai chamar de América Latina, né, e não de Latina. Ela deixa bem claro no texto a aversão que ela tem a esse termo, né, para chamar de América Latina, né, justamente para fazer essa homenagem às mulheres indígenas. Então, eu queria começar dizendo justamente que, apesar de nós estarmos falando dessas autoras, eu acho que a Lélia Gonzalez, naquela reflexão lá que ela fez há muito tempo, e que a gente pode trazer para debater aqui, para discutir com muita tranquilidade, a gente consegue entender como a interseccionalidade é importante para a gente poder refletir sobre intelectuais como essas, a Kimberly Crenshaw e a Patricia Hill Collins, e entender como elas são nossas irmãs, né, como elas vão contribuir para nós, mesmo falando de realidades que são distintas da nossa, né? É importante a gente pontuar isso, certo? E, inclusive, isso é importante de dizer, porque a própria Patricia Hill Collins e a própria Crenshaw, nos textos clássicos, elas vão deixar isso bem claro, né? E aqui eu queria começar também dizendo que a Kimberly Crenshaw, quando ela é tratada muitas vezes, e eu percebo isso, particularmente aqui no Brasil, não sei se só, tá? Porque eu não tive a oportunidade de fazer uma viagem para fora do país, mas aqui, particularmente no Brasil, eu percebo que muito da denominação em torno da Kimberly Crenshaw é como se ela tivesse cunhado o termo interseccionalidade. Quando eu falo cunhado, não é no sentido de trazer o termo, mas de criado o termo, ou como se fosse a principal intelectual, a responsável por trazer o tema. E aí, eu acho particularmente interessante quando a gente vai estudar o que é que o clássico, o que é que a própria Kimberly vai refletir, para a gente poder desconstruir um pouco essa ideia e entender o que é que a Kimberly estava tentando trazer naquela época e o que é que a própria Patricia Hill Collins, num texto assim maravilhoso que ela tem, chamado Se Perdeu na Tradução, ela é um dos artigos dela que foi traduzido, né? Ela vai dar como a gente costuma falar aqui no Nordeste, uma paulada gigante para poder desconstruir, né, essa concepção de que a Kimberly teria criado o termo interseccionalidade, e, na verdade, em poucas linhas, a Patricia Hill Collins vai dizer que leram Kimberly e não entenderam a Kimberly, né? É mais ou menos isso que ela vai retratar naquele texto, em poucas palavras, claro, mas eu vou trazer aqui mais algumas reflexões também sobre isso. Então, a Kimberly, naquele texto, que acredito que muitas já devem ter tido contato com ele, né? Eu tive que traduzir esse texto
todinho, linha por linha. Ai, Jesus, eu estudei inglês, gente, mas eu confesso a vocês que ainda falta muito para eu dizer que eu sou uma pessoa das mais fluentes nesse idioma, né? Estou estudando francês e está sendo do mesmo jeito, mas a gente dá jeito para tudo nessa vida, né? Tudo é luta. Então, eu me deparei com um texto muito chique. Eu me deparei com um texto da Kimberly já há um tempo atrás, mas durante o meu mestrado eu digo, não, agora eu vou pegar esse texto e eu vou direto na fonte, traduzir o que eu puder e mãos à obra, né? E foi o que eu fiz, assim, fiquei muito surpresa com o que eu me deparei, né? Acho que aquele texto clássico, vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido, é o Maybe the Margins, né? Em que ela vai falar justamente dessas experiências e ela vai tratar principalmente da violência doméstica, especificamente da violência doméstica e o estupro, né? E ela vai falar justamente uma lição que o próprio feminismo negro, através dos movimentos sociais, já tinha trazido, e é importante dizer, a própria Kimberly deixa isso claro, né? E aí é a sutileza dela de dizer, olha, eu não estou aqui falando uma novidade, eu não estou aqui inventando nada, na verdade, eu estou recuperando algo que já é da nossa tradição, porque a interseccionalidade é parte desse construir, né? A Gabriela pontuou muito bem, o feminismo negro ele é muito mais amplo, né? E eu acho importante quando a gente fala isso, né? Porque eu acho que também tem uma tendência em homogeneizar, né? Também as reflexões em torno do feminismo negro. E nós temos discordância entre nós, gente, como é normal em qualquer reflexão teórica, certo? Ainda mais desse porte, como a gente fala aqui, das contribuições do feminismo negro. Então, a própria Kimberly, lá, ela vai trazer essa realidade, falando especificamente da violência doméstica e do estupro, nesse texto, que para muitos é considerado, né, como se fosse a invenção da interseccionalidade, e, na verdade, ela vai deixar muito claro lá que, na verdade, que o que ela está tentando fazer e o que ela está trazendo, na verdade, é a experiência histórica da vida daquelas mulheres, né? E ela vai dizer como aquelas mulheres que lá no texto dela vai falar mulheres não brancas, né? Mulheres de cor, porque é importante também pontuar que ela vai também trazer um pouco da experiência das mulheres latinas nos Estados Unidos, né? Embora não seja o centro lá daquele texto, mas ela traz essa reflexão. A Patrícia Hill Collins também deixa isso muito claro quando ela vai falar de interseccionalidade também, certo? E ela vai justamente falar como é impossível a gente falar da experiência dessas mulheres de cor, dessas mulheres negras, dessas mulheres latinas, com a violência doméstica e com o estupro, ou seja, ela está falando diretamente do patriarcado, das relações patriarcais, e ela vai dizer como é impossível a gente falar da experiência dessas mulheres com a violência patriarcal se a gente não entender as outras experiências que também são importantes para essas mulheres. E aí, particularmente lá nos Estados Unidos, ela vai trazer para essa reflexão a interseccionalidade também como uma experiência de comunidade, das comunidades negras. E aí eu acho particularmente interessante, porque, por exemplo, quando a gente fala de violência policial, e quando eu estava lá no ápice das minhas discussões do mestrado, eu tive contato com um texto muito interessante, me perdoem, que eu não estou lembrando o nome da autora agora, e olha que eu utilizei, olha a nossa cabeça, né, gente? Ela foi central para mim, mas eu estou esquecendo. Hilary Potter, tá? Eu tive contato com o texto dela, né, e ela vai falar de criminologia, e ela vai falar de racismo, e eu acho interessante como ela vai dizer como a experiência das comunidades negras ela é importantíssima para entender, por exemplo, violência policial.
E lá, a Hilary Potter ela vai dizer assim, olha, as mulheres negras naquelas comunidades, elas podem até entender que elas estão passando por algum tipo de violência doméstica com seus companheiros. Só que elas vão ter um trauma tão grande com a polícia, elas vão ter um problema tão grande com o sistema de justiça penal, que elas vão tentar resolver de todas as formas possíveis, que não precise chamar a polícia na sua comunidade, pelo trauma que ela tem com esse sistema que mata seus filhos e os seus companheiros. Entenda, gente, o que eu estou querendo dizer aqui. Não é que eu esteja dizendo aqui que essas mulheres nas periferias, nessas comunidades, elas são coniventes com o machismo. Óbvio que não. Essa não é a questão. A gente está falando aqui de um trauma que é secular para essas mulheres e que é central para a sua vida, para a vida dos seus filhos e para a vida dos seus companheiros. Entende a questão? Então, como a Kimberly, quando ela vai trabalhar lá o conceito de interseccionalidade, né, tratando especificamente da violência doméstica e do estupro, ela vai trazer essas experiências comunitárias. É por isso que ela diz que não é só uma experiência individual, é uma experiência coletiva, principalmente coletiva, tá? Porque aquelas mulheres que foram vítimas do estupro, que foram vítimas da violência doméstica, elas estão inseridas, e aí ela vai usar o termo interseccional, né, em outros sistemas de poder, né? E aí ela vai citar gênero, raça e classe como fundamentais para observar a realidade dessas mulheres. Veja, e ela vai dizer isso como sendo fundamental para olhar para aquela realidade, porque sem olhar para isso, você não consegue fazer nenhum tipo de política pública eficiente. E veja, aqui eu estou falando isso de forma pontual, né? Porque, na verdade, a Kimberly ela vai trabalhar com um conceito que é muito mais amplo, porque ela vai falar de justiça social, certo? Ela vai falar das condições de emancipação daquelas mulheres. Eu acho que a Patrícia Hill Collins ela se aprofunda mais, porque ela tem uma perspectiva diferente, obviamente, né? Que se a gente fosse tratar sobre isso, acho que a gente ia levar o dia todo e não ia conseguir terminar, né? Mas elas partem de perspectivas diferentes, certo? A Kimberly, ela vai, lá naquele texto especificamente, tem uma influência muito grande das epistemologias do standpoint, do feminismo, principalmente, certo? Então, ela está observando aquela experiência que é individual, mas que é prioritariamente coletiva. A Patrícia Hill Collins, e aqui pegando a Patrícia Hill Collins já, ela vai, naquele texto que eu já falei aqui, né, Se Perdeu na Tradução, que eu super recomendo a vocês que leiam, porque é muito importante o que ela vai trazer naquele texto, né? Como eu já disse aqui, em linhas gerais, né, ela vai dizer daquele texto que as pessoas leram a Kimberly e não entenderam a Kimberly. E eu acho que ela tem muita razão por isso, quando ela diz isso, né? Por duas coisas. Primeiro, porque ela vai dizer que quando o tema da interseccionalidade entrou na academia, ele mudou completamente. E isso é muito evidente quando a gente percebe, por exemplo, um conceito pobre de interseccionalidade que tenta entender a interseccionalidade como um conjunto de opressões ou um somatório de opressões, como a Gabriela destacou muito bem aqui, certo? Então, é um conceito muito pobre, e eu acredito que não é interseccionalidade, quando você considera esse conceito como se fosse um somatório de opressões, quando na verdade não é. Né? E aí eu acho que o texto da Patrícia Hill Collins, nesse sentido, ele é brilhante, porque ele faz uma interpretação dialética dessa questão. Né? E esse termo dialético, embora seja muito complicado de se utilizar, né? Porque quando a gente fala de dialética, as pessoas acham que a gente está falando exclusivamente de marxismo, e eu não desprezo, tá, gente? Eu me considero também do campo marxista,
foi uma influência muito forte na minha vida e ainda tem sido, embora eu hoje tenha os meus as minhas discordâncias, mas é uma influência importante para mim, como estudiosa, né? Então, eu acho que a Patrícia Hill Collins ela vai conseguir fazer uma interpretação ali muito dialética, e ela vai dizer, olha, se você pega a interseccionalidade exclusivamente a partir do que a academia está discutindo, você vai entender interseccionalidade, primeiro, como um campo criado no espaço acadêmico e não é. E aí é o que eu acho brilhante da reflexão da Patrícia Hill Collins, que ela vai dizer, olha, a interseccionalidade é uma perspectiva que vai nascer junto com os movimentos sociais, que vai nascer da experiência política daquelas mulheres que depois vão ter acesso à academia. E aí ela vai citar June Jordan, por exemplo, a própria Angela Davis, em Gênero, Raça e Classe, né? Ela vai dizer, olha, aquelas mulheres, antes de terem acesso à academia, elas estavam lá na luta antirracista, elas estavam disputando aqueles espaços, e aí ela vai falar da experiência do coletivo Combahee Reef também, né? Que, inclusive, é fundamental para o próprio conceito, para o que vai se dizer de interseccionalidade, porque lá aquele coletivo, lá atrás, falando de direitos civis e políticos, da luta antirracista contra o apartheid nos Estados Unidos, eu uso o termo apartheid mesmo, tá, gente? Porque eu acho que a gente tem uma tendência a utilizar o termo apartheid só por a gente estar falando do regime na África do Sul, mas o que aconteceu nos Estados Unidos também é um apartheid, né? Então a gente precisa deixar isso bem claro. Parece só uma coisa de termo, mas eu gosto de utilizar essa expressão para definir também a luta do movimento negro nos Estados Unidos contra o racismo, certo? Então, ela vai falar da experiência, por exemplo, do coletivo Combahee Reef, que vai falar que não dá para você falar da experiência patriarcal, que não dá para você falar de gênero, se você não fala de racismo, se você não fala de classe, e da experiência das mulheres negras para essa construção, certo? E aí a Patrícia Hill Collins vai chamar a atenção para que aquelas ativistas, porque antes de serem acadêmicas, elas foram ativistas, e eu acho que esse é um paradigma importante que a Patrícia Hill Collins faz, porque ela deixa bem claro o ativismo e ela deixa bem claro como os movimentos sociais foram imprescindíveis, né? E aí ela faz essa crítica, né? Embora na academia a tendência seja isolar a interseccionalidade do seu histórico com os movimentos sociais, né? A realidade é que a interseccionalidade ela chegou na academia através dos movimentos sociais, através da força dessas mulheres que foram, antes e primeiro de tudo, ativistas. Então, ela vai falar da experiência da própria Angela Davis, da June Jordan, ela vai falar de Audre Lorde, lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu acho que não dá para a gente tratar da experiência da interseccionalidade, embora a gente aqui eu tenha falado sobre muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Existem perspectivas teóricas que são diferentes, isso é verdade, mas aqui eu estou tentando otimizar o tempo e otimizar as nossas ideias. Eu acho que nas nossas discussões isso pode ficar mais particularizado, mas é importante que a gente tenha a noção que quando a Patrícia Hill Collins ela vai falar de interseccionalidade, ela vai falar como o ativismo dessas mulheres ele foi importantíssimo para que a gente pudesse estar falando de interseccionalidade hoje. E aí, o que eu acho particularmente importante, que aqui em Berlim, lá naquele texto que eu falei aqui, ela já vai citar, embora não seja o foco dela, mas a Patrícia Hill Collins ela vai dar um gás maior e ela vai falar de como a experiência das mulheres
né? Ela usa o termo latina mesmo, né, como a experiência das mulheres latinas nos Estados Unidos, ele foi imprescindível para que a gente pudesse falar da... Está travando, gente? Ou vocês estão escutando bem? Tá dando para escutar normal aqui, Lita. Tá? Tá. Voltou, travou por um pouquinho, mas já voltou. Ah, tá bom, tá certo. Então, como eu estava dizendo, então a Patrícia Hill Collins, nesse texto, ela vai destacar como a experiência das mulheres latinas lá nos Estados Unidos, ela também foi imprescindível para que a gente pudesse estar falando de interseccionalidade hoje, né? E eu acho que eu já trouxe alguns elementos, mas eu acho que para a gente refletir a própria experiência de interseccionalidade, e aqui talvez eu esteja trazendo muitos conceitos ao mesmo tempo, mas eu acho que é impossível a gente falar da Patrícia Hill Collins sem a gente falar, por exemplo, do conceito que ela vai trazer de outsider interna, né? Lá naquele texto Aprendendo com a Outsider Winter, que ela vai usar o termo outsider interna, né? Que é aquela que ela vai falar da experiência das mulheres negras nos Estados Unidos, principalmente como empregadas domésticas, e ela vai dizer como aquela empregadas domésticas nos Estados Unidos que cuidavam das famílias brancas, certo? Cuidavam dos filhos daquelas famílias brancas, mas não eram consideradas pelas famílias, e no final do seu dia, no final da noite, ela voltava para sua casa, para sua comunidade negra, com uma realidade absolutamente distinta daquela, certo? Então, ela vai trazer um pouco da experiência. A Gabriela, nos exemplos que ela trouxe aqui, me fez lembrar muito dessas reflexões da Patrícia Hill Collins, com esse conceito, e a gente consegue entender a nossa própria realidade. Porque eu queria ter essa cabeça de maquinar já esse monte de exemplo aqui, mas eu não consigo. Mas acho que na nossa própria experiência como mulher negra, a gente consegue entender como é esse lugar da outsider interna. Eu vou falar do meu exemplo, né? Mas eu acho que muitas mulheres negras têm experiências iguais ou, infelizmente, piores, né? Na maioria dos casos. Então, por exemplo, eu sempre trago comigo que hoje eu sou uma intelectual no direito, estou aqui conversando com vocês, me sinto segura nessa posição, embora eu ainda precise me fortalecer muito, que isso é uma coisa que o feminismo negro vai ajudar bastante, tem me ajudado bastante. Mas, veja, eu sempre lembro que há uns 2 anos atrás eu fui chamada para um espaço aqui em Maceió, e eu achei esse exemplo maravilhoso para refletir depois sobre a categoria de outsider interna, porque pouco tempo depois desse episódio, eu tive contato com esse texto da Patrícia Hill Collins, e eu disse, nossa, olha como foi essa realidade para mim, né? E eu fui chamada para esse evento, era um evento de direito penal. A gente tem um coletivo de mulheres aqui, a gente já tinha batido o pé que o evento era formado majoritariamente por homens brancos, né? E aí a gente tem uma professora maravilhosa aqui, Gabriela conhece muito bem, a professora Elaine Pimentel, a professora Luana conhece, a professora Elaine bateu o pé e disse, olha, se não tiver mais mulheres, não dá, né? E aí eles foram convidados a nos convidar, né? E eu fui para esse evento. E eu lembro que eu cheguei um pouco cedo, porque eu tinha algumas coisas para resolver, e eu fui para esse evento mais cedo um pouco. Quando eu cheguei, ainda não tinha quase ninguém, né? E aí, quando eu entrei no auditório, gente, como a gente diz aqui no Nordeste, eu estava numa beca, num salto, com um cabelo que vocês não acreditam, né? Entrei
nesse auditório chique, maravilhoso, com o meu notebook embaixo do braço. Quando eu estou entrando, lá vem o organizador na minha direção e disse, olha, caiu, derramou água ali no canto, você pode chamar para limpar? Eu parei assim, eu olhei para ele, aí ele, você pode limpar ali ou chamar alguém para limpar? Aí eu disse, eu sou a palestrante do evento, né? E essa pessoa ficou mais branca do que já era, né? Ficou quase transparente, né? E eu fiquei olhando assim, encarando. Eu tive muita vontade de gritar, de falar várias coisas, né? Porque a gente tem essa vontade. Mas eu me segurei, né? Sentei ali na cadeira, fiquei refletindo, e coincidência ou não, que eu não acredito que seja coincidência, pouco tempo depois eu tive contato com esse conceito de outsider interna, e estou aqui falando para vocês dessas experiências. Então, eu acho que a interseccionalidade, ela permite que a gente faça esse tipo de experiência, tratando de gênero, raça, classe, sexualidade de forma dialética e não somatória, certo? E entendendo como cada contexto específico, essas opressões, elas vão marcar a vida dessas mulheres. Eu acho que é isso que a Kimberly Crenshaw, lógico, né? A partir de referenciais teóricos distintos, específicos, a gente tem que lembrar que quando a Kimberly lançou esse livro, a gente estava na década, esse artigo, a gente estava na década de 90, né? As teorias pós-modernas bombando, pós-estruturalismo, certo, gente? Então, a gente tem que olhar para os textos e a gente entender também o contexto histórico, né? A própria Patrícia Hill Collins demarca isso muito bem, certo? Né? Então, eu acho que entender e olhar para essas experiências como uma experiência coletiva permite que a gente entenda um pouco desse conceito que eu acho fundamental, né? E que bom que nós somos aqui, estamos num evento com mulheres que vêm de uma área tão dura para nós, como é os espaços jurídicos, duro para mulheres, pior ainda para mulheres negras, certo? Então, eu acho relevantíssimo que a gente esteja aqui, numa tarde de sábado, né, discutindo um tema como esse entre nós, tá? Então, termino aqui e espero que tenha ajudado, que tenha contribuído com o debate. Obrigada. Muito obrigada, meninas. Realmente, assim, eu particularmente ficaria ouvindo vocês horas e horas, assim, o tempo voou, de verdade. Eu queria saber se alguém tem uma pergunta, podem mandar aqui no chat, por favor. Eu tenho uma pergunta, meninas, assim, eu queria saber, assim, tem algumas avaliações que, assim, os textos da Kimberly, eles circulam mais e são muita referência, né, mais do que Lélia, ou Sueli, ou Luiz, ou tantas outras, né, porque é uma autora do direito também, né, e é uma autora norte-americana. Assim como hoje muita gente também ainda procura a Patrícia Hill Collins, apesar de ser socióloga e ser uma grande autora, né, uma socióloga super densa, mas também por ser norte-americana. Claro que há uma experiência ali afrodiaspórica que aproxima a realidade brasileira, mas vocês acham que o fato dessas leituras ainda serem tão presentes assim, e esse apagamento de autoras brasileiras, latino-americanas, é algo que a gente precisa... Eu vejo, por exemplo, aqui no nosso programa, né, assim, às vezes quando o professor quer dizer que incorpora o debate racial, coloca uma Angela Davis, assim, parou na Angela Davis e acabou, né? Então, assim, o que vocês pensam sobre essa questão da gente ainda ter muita dificuldade
dessas autoras ainda serem, às vezes, as únicas referências para esse debate sobre interseccionalidade e o lugar do direito nesse debate também, assim. Eu tenho a impressão de que o direito tem uma grande dificuldade em lidar com o fato de que ele é uma ciência social aplicada e precisa dialogar e beber de outras ciências, né? Até porque, em tese, nem ciência mesmo a gente é. É muito difícil falar sobre isso, mas a nossa formulação científica vem de bases científicas que são outras, e ainda assim a academia rejeita tudo que é de outros saberes, quando tudo que a gente precisava para construir um direito, se é que é possível falar em construir um direito, mas construir uma compreensão jurídica que fosse mais vinculada à realidade, seria beber de fontes que também dialogam sobre a realidade, sobre a construção estatal, sobre a construção social, formação popular, e existe uma resistência muito grande a isso. Dentro disso, e aí já fazendo a crítica interseccional também, né? Dentro disso, além dessa dificuldade de aceitação de beber de outras ciências, de outras fontes, o fato de serem mulheres negras, e mulheres negras que questionaram muito, acho que Lélia, inclusive, ela questiona com um deboche que é memorável. Ela fala sobre isso, né? Querem a gente nos espaços, mas querem a gente nos espaços caladas. Quando a gente fala, deixa de ser o querido, a cara da pessoa muda. E isso não é aí eu acho que não é uma questão só do direito, acho que é uma questão de todos os espaços até hoje, ou a maior parte dos espaços, que ainda são ocupados de um modo que quer o conhecimento, mas não quer quem está produzindo aquele conhecimento, falando sobre isso, porque vai ser necessário dialogar sobre participação nos espaços, vai ser necessário dialogar sobre por que só tem uma pessoa ali, vai ser necessário dialogar sobre praxes, e acho que esse é o ponto principal que o direito tem medo. O direito não dialoga sobre praxes, não dialoga, porque senão ele se desestrutura, ele deixa de ter a justificação formal. Enquanto ele é teórico, ele é um campo que deveria funcionar, ele é quase kantiano. Quando ele permite dialogar sobre metodologia que envolve praxes, ele se desestrutura, ele desmonta. A gente tem isso, essa resistência em estudar criminologia por muitas pessoas que trabalham dentro do sistema penal. A gente tem resistência em estudar antropologia e sociologia que quase não são vistas diretamente nas graduações. A gente tem uma resistência a dialogar com outras fontes que seriam fontes para trazer a praxis para o direito, mas ele exclui. E eu acho, olhando os programas de um modo geral, eu acho que essa exclusão é uma exclusão que tem mantido as coisas mais próximas do status quo que ele pretende. Então, para mim, são essas duas questões, o medo do externo e o medo da praxis. Eu fiquei particularmente refletindo sobre isso, Gabriela, recentemente. Eu estou um pouco não, na verdade, bastante afastada de redes sociais. Estou me sentindo até meio peixe fora d'água, porque eu fico sabendo das coisas depois, mas foi uma escolha pessoal que eu fiz no último período, porque eu estava me dedicando a um concurso específico, ainda bem deu certo, mas também porque não estava ajudando nesse momento de pandemia, com ansiedade, então eu preferi deixar as redes sociais de lado. Eu acho que já está com um tempo que eu não dou nem olhada, porque todo dia é uma notícia ruim, então eu tenho ajudado para facilitar a minha saúde mental, para ajudar na minha saúde mental. Mas eu refleti sobre isso, Gabriela, né, de como, por exemplo, o direito ele tem medo de falar de praxes, ele tem medo de falar da realidade, numa coisa que eu nem pensei que eu fosse, né, eu digo, por exemplo, há algumas semanas atrás, eu vi um manifesto de professores do Comped contra a presença do Moro, né? Eu vi num dos grupos de WhatsApp, e eu me peguei pensando, eu digo, caramba,
a gente está vivendo numa situação lamentável como essa. Nós tivemos problemas terríveis, né, no âmbito da seara penal, do direito penal, do processo penal. O Sérgio Moro, e aqui me desculpem qualquer opinião diversa, gente, mas se eu já não conseguia levar ele a sério antes, depois que ele deixou de ser juiz para entrar para o governo, então, para mim, perdeu toda e qualquer seriedade. Então, eu sinceramente fiquei sem entender como ainda pensaram em chamar ele para um evento como esse, né? Então, quando eu vi o manifesto, eu digo, nossa, ainda bem que esses professores se manifestaram, que fizeram alguma coisa, porque ninguém merece, gente. Tem coisas assim que não dá para a gente, sabe, suportar ou aguentar. Então, eu acho que isso é reflexo de como o direito ele é problemático para a gente tratar da realidade social, para a gente tratar do que está diante de nós. E, bem, se a gente fala, entendendo esse direito como algo também fundamental para a manutenção desse status quo, você imagine, então, o quanto a gente não vai mexer nessa estrutura quando a gente fala de interseccionalidade, né? Quando a gente vai falar de sexismo, quando a gente vai falar de racismo, quando a gente vai falar de classe, né? Então, a gente vai desestabilizar de vez, vai cair, vai ruir, certo? Então, acho que é algo para a gente pensar e também para a gente lutar, porque muitas vezes, assim, a gente se vê mergulhada nisso como juristas que somos, porque somos juristas, certo? Eu sou uma jurista, eu sou uma advogada, né? E muitas vezes a gente corre o risco de se perder nisso, de se perder nessa tentação que muitas vezes o direito propõe para a gente, sabe? Então, eu acho que é importante que a gente trate, por exemplo, de temas como esse que a gente está tratando hoje à tarde, para que a gente possa entender como não dá para a gente falar de temas como violência contra as mulheres e a gente não passar por outras ciências que eu acho que eu tenho certeza que são, na verdade, fundamentais para que a gente possa tocar em temas como esse, né? Eu hoje não sei o que seria de mim para falar de, por exemplo, feminicídio, que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Eu não sei como eu conseguiria falar de feminicídio de mulheres negras. Gabriela Ferreira estava lá na minha defesa e viu o perrengue que eu passei. Então, assim, eu não sei o que seria de mim para falar de temas como esse se eu não tivesse tido contato com sociólogas, com mulheres que foram fundamentais na minha trajetória. Amiga! Gente, a Sueli Carneiro estava lá, ela quase me matou do coração. Vocês imaginam, né? Você está jantando, que comigo foi assim, né? Você está jantando a gente estava lá jantando, e aí a professora Elaine, né, que adora me fazer essas surpresas, chegou para a Sueli e disse, olha, Sueli, a Elita vai estar defendendo a dissertação dela logo depois do evento. Aí a Sueli perguntou a data, eu ainda vou estar aqui. A professora Elaine disse, se você quiser, vai assistir. Ela, eu posso assistir, né, querida? Imagine, gente, o que é que eu ia dizer para essa mulher? E ela foi aplaudida, viu, gente? Tava gente lá. E ela foi, Carneiro, eu não acredito que ela fosse, mas ela Wanda foi. Menezes, Sueli Carneiro, Soraya Mendes, Winnie Bueno, todo mundo lá aplaudindo, que o trabalho dela foi maravilhoso. E aí o pessoal tentava bater de um lado, bater de outro, ela saía e a gente vibrando na sala. Foi difícil, mas imagine, né? Então, assim, eu acho que imagino que seria de mim se não fosse a força dessas mulheres lá nessa sala, ou das experiências que eu tive com o feminismo negro, assim, foram fundamentais, né?
Então, é o que me salva do direito, por assim dizer. Acredito que com todas vocês deve ser bastante parecido. Aliás, gente, deixa eu ressaltar aqui uma coisa, viu? Porque a primeira vez que eu participei do encontro de mulheres juízes criminais foi no Pará com a professora Luana, tá? E foi a minha primeira viagem ao norte e foi fantástico, gente. Nossa Senhora. A minha também, gente. Minha primeira experiência no norte do país foi para o encontro que o organizou. E desde que eu cheguei, eu dei muita sorte, porque eu conheci Luana no aeroporto. E aí ela estava pegando as palestrantes, e as palestrantes dizendo, não, porque a gente vai com Luana. E aí eu estava no carro, de algum modo, eu já estava no carro, a gente já estava discutindo, me deixou, já foi um acolhimento, assim, sabe? Foi muito, muito orgânico. E foi aí, logo em seguida, foi o de Maceió, foi uma coisa foram melhor. Dois encontros incríveis. Eu senti assim, eu me senti muito realizada por estar em ambos, porque as discussões foram além do óbvio. Eu vi que alguém perguntou aqui sobre as ressalvas entre teóricas negras em falar sobre feminismo interseccional. Isso, por causa já ia fazer a pergunta. Por causa da não consideração de interseccionalidade em um movimento. Eu acho que a grande ressalva, ela, na verdade, ela é pontuada tanto por Crenshaw, quando percebeu o mau uso que estava sendo feito, ela fez um texto sobre isso, dizendo que estavam tornando a teoria rasa, quanto pelo próprio texto de Hugh Collins, e pontuado já por outras pessoas, que é o seguinte, a interseccionalidade, ela é um método, ela não é uma teoria que vai disputar campo com das discussões macro teóricas dos feminismos. Ela é uma metodologia de análise. Você fala de fenomenologia, por exemplo. É um método, você não questiona se ele disputa com a teoria que ele está analisando. Você fala de análise do discurso. É um método. Ela não vai disputar com a teoria que está sendo analisada. A mesma coisa com interseccionalidade. A questão é que, como a interseccionalidade ganhou uma discussão muito ampla, porque parecia muito surreal trabalhar as perspectivas de compreensão de raça, classe, gênero e outras violências sistêmicas, sem que isso fosse uma soma, como se passou a pontuar que isso não era uma soma, as pessoas entenderam que se estava inovando teoricamente. E aí elas mesmas falam, a gente está dentro do feminismo negro. Só que é um campo de crítica, é um campo de praxes. Muitas pessoas têm receio, não da interseccionalidade, mas da cooptação do termo interseccionalidade por construções acadêmicas que não se aprofundaram no sentido disso, que criaram uma ideia de que interseccionalidade seria uma vertente teórica nova e que aí agregar qualquer análise de grupo que se entende como minoria política seria mais um viés da interseccionalidade. E não é isso. A gente viu muito isso, e aí vou fazer eu estava brincando aqui sobre o Twitter, mas agora, dando o cacete que o Twitter tem, não só o Twitter, mas as redes de modo geral, construíram o pessoal que sabe tudo sobre tudo, né? Então, a pessoa lê 3 parágrafos de um texto, ela é a pós-doutora naquele texto, inclusive ela vai se dizer pós-doutora na pessoa que escreveu o texto, e aí ela publica algo no Twitter, no Instagram, e isso vira uma febre como verdade consolidada. E, infelizmente, isso aconteceu. Isso é uma marca das últimas gerações. Como ele está falando, a gente pegava os textos, a gente catava, não tinha essa tradução fácil. O pessoal hoje tem um acesso muito maior a esses textos, mas, infelizmente, ter o acesso maior não tem feito com que o debate seja mais aprofundado. E aí, Se Perdeu na Tradução fala muito sobre isso, né? A redução. Quando eu ouço gente falando que a soma de opressões, como se fosse uma soma objetiva, ou que é
um eixo teórico distinto, eu compreendo que a pessoa está tendo os primeiros contatos com aquilo, mas eu entendo que a gente precisa já dar uns delineamentos melhores, sabe? Porque à medida que você vai tendo mais discussões sobre esses textos, você vai vendo que não é, isso é um reducionismo. E por esse reducionismo, o receio de algumas feministas negras e de algumas mulheres, de um modo geral, mulheres negras, em se afirmarem feministas interseccionais. Mas à medida que se conhece aquela metodologia, eu acho que ela se torna cada vez mais adotada e essencial, porque aí você não ignora outras condições. Você não deixa de considerar outras condições de opressão. Eu acho que é isso mesmo. E pontua bem, por exemplo, os receios da Sueli Carneiro com o termo interseccionalidade, né? Lógico que a gente não é ousada nem é louca de dizer que a Sueli Carneiro não entende. Pelo contrário, eu acho que o medo que ela tem é um medo que eu tenho, né? Que provavelmente a Gabriela tem, e que muitas feministas negras que estão discutindo isso de modo aprofundado, de modo sério, vão ter, né? Que é que você não conseguir entender isso como um método, né? Entender como isso funciona dialeticamente, né? Como vai ser diferente você analisar a experiência de uma mulher negra periférica e a experiência, por exemplo, de uma mulher indígena, de uma mulher cigana, certo? Então, veja, eu também lembrei muito dessa polêmica da Sueli com a interseccionalidade, por isso que eu fiquei surpresa quando ela foi assistir o meu trabalho, porque o meu trabalho era sobre criminologia interseccional. No meu trabalho, eu estava propondo a criminologia interseccional, né, que já era uma coisa que a própria Hilary Potter falava e tudo. E quando ela disse que ia, eu fiquei com muito medo, porque justamente eu sabia, né, dos entraves que ela tinha com o termo. E depois eu conversando com ela, a Gabriela também conversou muito e tudo, a gente entendeu, na verdade, eu acho que o medo que a Sueli tem, né, que é o mesmo medo quando a gente fala, por exemplo, de colorismo, que é um tema polêmico também, certo? É a gente não compreender, por exemplo, quando ela fala, eu lembrei muito, porque nesse mesmo jantar, quando eu falei que a minha dissertação era sobre interseccionalidade, ela fez assim, cuidado com as americanas, viu, querida? Aí eu comecei a rir, eu ri de nervoso, óbvio, né? Ela disse, só não deixe o racismo de lado. E eu fiquei refletindo muito sobre aquilo, eu entendi o medo que ela tinha. E eu acho que a Patrícia Erro-Collins, ela retrata isso de forma brilhante nesse texto, porque ela vai falar que esse desvirtuamento só aconteceu dentro da academia. Que isso não era um problema entre as feministas negras, mas se tornou um problema quando entrou na academia, certo? Então, eu acho que é justamente aqui que a gente consegue deixar, né, isso mais claro, ou não também, né? Mas, pelo menos, encampar essas ideias. Acho que é isso, a gente encerrou nossas perguntas. Queria agradecer às professoras. Muito obrigada mesmo por essa aula. Vejo que tenha sido enriquecedor para todos. Também gostaria de agradecer a todos que participaram e ficaram até o final. Foi realmente incrível. E já queria convidar vocês para a próxima aula, semana que vem, que vai ser sobre racismo gendrado em Grada Quilombo. Participem, continuem no curso até o final. E tenho certeza que vocês não vão se arrepender. As aulas vão ser tão boas quanto essa que foi hoje. E é isso, já deu nosso horário aqui. Se a professora ou... Eu que agradeço, gente, mais uma vez. E bons estudos para vocês. Grada é outra maravilhosa. Isso mesmo, a gente só agradecer. Lu, sempre que é algo com você, eu sei que eu vou me sentir acolhida, sempre. Verdade.
A Lu é uma parceiraça, gente, aliada de verdade. Ela compra nossas brigas, inclusive. De vez em quando tá a gente no grupo. E aí eu só vejo a voadora de Luana. Que é muito bom poder contar com você. Então eu preciso salientar isso, inclusive publicamente, porque é muito bom poder contar com você como aliada sempre e ver você pautando esses espaços para a gente discutir e para que isso não seja mais uma face marginal de coisas que deveriam ser centrais. Gosto muito de estar com vocês e obrigada pela tarde, foi muito boa. Lita, um beijo. Obrigada. Aproveitando, posso fazer só um comentário? Eu queria agradecer novamente vocês duas. Eu queria também dizer que o nosso curso ele arrecadou, aí até perdi o valor, quase R$1.300, que a gente vai doar para a Coalizão Negra por Direitos, para a campanha. Tem gente com fome. Quem puder, contribua, doe, pode doar online mesmo. Esse é o segundo evento que a gente faz com doação. A gente fez um primeiro, que a gente doou cestas básicas para a campanha da UFPA, UFPA contra a fome. Então, também participem dessas iniciativas super importantes, né? A gente vive um momento muito difícil. Hoje, inclusive, teve protestos e, né, a gente não precisa falar fora Bolsonaro, porque é óbvio, né? Então, é importante que vocês também apoiem esse tipo de campanha. E o legal do nosso curso, que eu achei muito legal, estava comentando com as meninas hoje, é que a gente conseguiu 110 pessoas inscritas e 70% do nosso público são pessoas racializadas, e isso é muito legal. Mulheres racializadas, então foi um curso que conseguiu abranger, se tornou acessível a um grande número de mulheres, então, que era a nossa preocupação, fazer mais um curso para academia, para gente branca poder dizer, que legal, eu sei o que é interseccionalidade. Mas foi um curso super abrangente, tem pessoas do Brasil todo, pessoas de perfis diferentes, e isso também nos deixa muito felizes. Contem com a gente, continuaremos no mesmo lado da luta. Beijo, gente. Agradeço, professora. Tchau. Obrigada e uma boa tarde, um bom final de semana a todos. Boa tarde, bom fim de semana para vocês. Tchau, gente.